Saudações, professor Marcos. O meu grupo é composto por mim, Guilherme Alves de Azevedo Nunes e Cássio Estevam de Castro. Na matéria de pontes, a gente ficou com a ponte ferroviária de Marabá. Essa aqui é uma foto que mostra um anel viário da ponte para que a mão francesa se transforme em mão inglesa, né? Introdução. A ponte mista de Marabá, ou ponte ferroviária de Marabá, é uma ponte mista que cruza o rio Tocantins pouco antes da formação do lago artificial da hidrelétrica de Tucuruí, dentro da área urbana de Marabá. Inaugurada em 28 de fevereiro de 1985, a ponte é um marco da história da cidade e da região, e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento socioeconômico local. Sua função inicial era fazer o cruzamento ferroviário na seção em que está o rio Tocantins, das cargas de minério de ferro de Carajás, que vão pela estrada de ferro até o porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. História. A ideia da construção da ponte surgiu na década de 1970, com o objetivo de facilitar o escoamento da produção da região, especialmente da mineração e da agropecuária. A ponte foi projetada e construída por um consórcio de empresas brasileiras, com a participação da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. A construção da ponte durou pouco mais de um ano, de janeiro de 1984 a 28 de fevereiro de 1985, e consumiu cerca de 20 mil toneladas de aço. O projeto da ponte foi desenvolvido pela empresa Engevix Engenharia. O investimento total da obra foi de aproximadamente 550 milhões. A ponte foi inaugurada em 28 de fevereiro de 1985 pelo então presidente da República, João Figueiredo. Características. A ponte rodoferroviária de Marabá é uma ponte mista com estrutura de concreto e aço. Possui 2.340 metros de extensão e 14,4 metros de largura, com duas pistas de rolamento, uma em cada sentido, e uma via férrea. A ponte também possui um canal de navegação com 100 metros de largura, que fica localizado no centro da ponte. Importância. A ponte rodoferroviária de Marabá é um importante via de escoamento da produção da região, além de ser um importante elo de ligação entre os estados do Pará e Maranhão. A ponte facilita o transporte de produtos agrícolas, minerais e outros bens de consumo, contribuindo para o desenvolvimento da economia local. A ponte também é um importante ponto turístico da cidade de Marabá. A vista da ponte sobre o rio Tocantins é considerada uma das mais belas da região. A ponte também é um local muito procurado para pesca, esportes náuticos e contemplação da natureza. Os desafios. A ponte rodoferroviária de Marabá enfrenta alguns desafios, como o aumento do tráfego de veículos e o desgaste natural da estrutura. A ponte também está localizada em uma área de risco de inundações, o que requer atenção especial por parte das autoridades. O projeto da ponte enfrentou diversos desafios técnicos, como grande extensão. Com 2.340 metros de comprimento, a ponte se tornou uma das maiores do Brasil na época. Características geológicas. O leito do rio Tocantins e a presença de ilhas exigiram soluções inovadoras para a fundação da estrutura. Navegação fluvial. A ponte precisava garantir a passagem segura de embarcações de grande porte. Curiosidade. O sentido rodoviário da ponte mista de Marabá é o mesmo que da ferrovia que atravessa, ou seja, mão inglesa. Isso significa que os trens que passam pela ponte circulam pelo lado esquerdo dos trilhos e não pelo lado direito, como é comum no Brasil. Quando a ponte foi adaptada para o tráfego rodoviário, as faixas laterais foram construídas seguindo o mesmo sentido da ferrovia, para evitar conflitos entre os veículos e os trens. Por isso, os carros que passam pela ponte também circulam pelo lado esquerdo da pista, e não pelo lado direito, como é comum no Brasil. Isso faz com que a ponte mista de Marabá seja um caso raro de mão inglesa, em um país que adota a mão francesa. Boa tarde, professor Marcos. Vou falar aqui agora dos elementos estruturais da ponte, das vigas protendidas, composta por concreto protendido. As vigas assumem a função principal de suportar o peso da ponte,
A pretensão técnica que aplica a força de compressão ao concreto aumenta significativamente a sua capacidade de resistir à tração, né? Fundamental para vencer os grandes vãos. Na parte rodoferroviária de Marabá, na ponte rodoferroviária de Marabá, as vigas pré-moldadas em segmentos foram içadas e posicionadas sucessivamente, formando a superestrutura da ponte. Pilares. Estruturas robustas de concreto armado ou aço, cravadas no solo ou no leito do rio, garantem a estabilidade vertical da ponte. Sua fundação varia de acordo com as características do solo, né? E da profundidade da água, podendo ser estacas, tubulações ou blocos de concreto. Na ponte de Marabá, pilares de aço com seção tubular foram utilizadas em áreas de maior profundidade do rio Tocantins. Havia muita dificuldade naquela época por causa das chuvas, né? Então, em alguns lugares, o rio era mais fundo, até 17 metros, entre 8 e 17 metros. E chovia bastante na época, então dificultava bastante o trabalho dos operários. Naquela época estava complicado a construção, mas o projeto não parou não. O trem foi andando até fluir normalmente. Então, os elementos de concreto que completam a superfície superior da ponte, proporcionando um plano de rolamento para os veículos e a via férrea. As lajes podem ser pré-moldadas ou moldadas e geralmente são apoiadas nas vigas na parte em questão. As lajes de concreto protendidas foram pré-moldadas e fixas e posteriormente instaladas sobre a viga. As juntas de dilatação que foram colocadas foram elementos flexíveis, né? Que permitem a movimentação das estruturas devido à variação da temperatura e vibração, evitando fissuras no concreto. São posicionadas estrategicamente ao longo da ponte, geralmente entre os segmentos pré-moldados. Na parte rodoferroviária de Marabá, juntas de dilatação e de elastomérico foram utilizadas para absorver os movimentos da estrutura. Então a ponte era uma ponte muito segura, né? Você vê que naquela época, onde não existia tanta tecnologia, mas existia muita sabedoria e muita inteligência para poder chegar a esse ponto, né? Para não romper, para não delatar, para não haver fissuras na ponte. Então nós tivemos aí uma construtora e engenheiros realmente muito capacitados, além de muito sábios e inteligentes, né, para poder chegar na conclusão dessa obra, que não é uma obra fácil de ser concluída, né, devido à chuva, ponte, vários obstáculos, o rio subia com frequência, baixava, então assim muita coisa tinha que ser mudada na época e não é fácil mudar toda uma logística de trabalho com mais de 1.000 trabalhadores para poder chegar onde chegaram, né? Alta resistência e compressão, alta resistência à compressão e tração, durabilidade e resistência à intempérie, leveza e comparação com o concreto convencional. Esse era o concreto pretendido, né? E o aço, alta resistência à tração e ductibilidade, permite a construção de elementos esbeltos com grande capacidade de carga, resistência à corrosão através de técnicas de proteção adequada. Uma época onde não havia muita tecnologia, teve que haver muita sabedoria, muito estudo, muita matemática, né, muitos cálculos, né, para poder chegar nas estruturas que chegaram. E foi tão bem projetado, tão bem feito, que até hoje resiste com magnitude. As considerações finais. A ponte rodoferroviária de Marabá é um exemplo notável da engenharia e planejamento urbano. Sua construção superou desafios técnicos e contribuiu
significadamente para o desenvolvimento socialmente econômico da região. A ponte se tornou um símbolo de progresso e integração regional, conectando pessoas e oportunidades. Nós temos aqui as referências, professor, né, onde nós pegamos